Irmão, nossa lição hoje, até ela vai ser muito simples, né? Porque fala sobre essa questão de que nós estamos sendo lidos pelos homens. Os homens, eles olham para nós e acabam nos lendo, né? Aqui no capítulo 3, no versículo 2, diz que vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos vós. Mas antes de chegar nesse assunto, né, dessa questão que nós somos lidos, nós somos conhecidos por todos os homens, você nota que o apóstolo Paulo ele começa o capítulo 3 dizendo essa frase, olha, nós precisamos de carta de recomendação para vós. Olha, irmãos, é fato que às vezes uma pessoa, ela trabalha muito. Eu me lembro de um irmão da igreja aqui, né, quando ele estava saindo da empresa dele, né, porque ele conseguiu uma boa colocação em outro lugar, para a graça de Deus, né, e o sistema das empresas é o seguinte, né, você trabalha 30, 40 anos lá, depois que você fala com o RH, como é que é o negócio? Você é um estranho, não é assim? Não é verdade? As pessoas ficam... você não pode nem voltar lá para cumprimentar os amigos mais, né? O mundo muitas vezes é assim, as empresas são assim, né? Uma pessoa que trabalha tantos anos devia poder entrar, dar um abraço em todo mundo, mas a gente sabe que não funciona desse jeito. Olha, o que o apóstolo Paulo está questionando aqui, ele está fazendo uma pergunta muito profunda. Ele fala, olha, eu preciso de uma carta de recomendação para vocês. Veja, nós recebemos irmãos de outra igreja. É justo, é natural. Tem irmãos, quando é aqui de Marília, a gente vai pessoalmente falar com o pastor, às vezes, ou pede uma carta para a igreja. Teve irmãos aqui que eu fui falar pessoalmente com o pastor deles, esse é o nosso costume. E eu tenho notado assim que isso não tem sido recíproco, infelizmente, mas pelo menos é o costume da nossa igreja. Por quê? Porque a gente valoriza as pessoas, a gente quer o bem delas. Então, precisa às vezes daquela carta de recomendação. Agora veja o apóstolo Paulo. Ele ficou 1 ano e 6 meses, 8 meses, né, naquela igreja. Ele trabalhou muito lá, ele começou do zero aquele trabalho, foi para outro lugar continuar a obra do Senhor. Agora ele quer voltar para visitar os irmãos. Os planos não saíram do jeito que ele queria, mas, veja só, alguns da igreja, porque era uma igreja grande, questionava qual que era a autoridade dele de voltar lá e visitar os irmãos e exortar, chamar a atenção se precisasse, sendo ele um apóstolo. É uma coisa que eu não posso fazer, mas ele podia. Ao menos que a igreja me convide para tal. Vamos dizer que tem um problema lá na igreja de Garça. Se a igreja de Garça, ela não me convidar e dizer assim, pastor, o senhor pode vir aqui ajudar a resolver um problema? Qual autoridade eu tenho para ir lá e falar alguma coisa? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Não é o caso de um apóstolo. Hoje não tem mais apóstolo, mas naquele tempo tinha. Eles estavam escrevendo o quê? A Bíblia para nós. Então ele podia. Ele que começou aquele trabalho. Mas eles estavam falando, ele não é digno. Quando você abre aqui no capítulo 9, vá lá no capítulo 9, no versículo 1, veja lá, de segundo, deixa eu ver, é 1 Coríntios, perdão, no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, né, tinha gente lá da igreja de Corinto que estava falando mal do apóstolo Paulo, sem razão. A gente sabe que a vida do apóstolo Paulo era uma vida íntegra. Olha, ele fala, não sou apóstolo, não sou livre, não vi Jesus Cristo, nosso Senhor, vocês não são a minha obra no Senhor, se eu não sou apóstolo para os outros, pelo menos eu sou para vocês. Quer dizer, eu posso até não ser apóstolo para outros, lá para Jerusalém, né? Que a igreja já tinha começado quando ele se converteu, mas se eu não sou para outros, para vocês eu sou. Gente, que negócio que é esse? De eu ter que ter uma recomendação.
Então, irmãos, chega o cúmulo do absurdo. Aqui a gente tem o exemplo da força das palavras. Quando você fala mal de alguém, isso tem força. Se for mentira ou verdade, às vezes o mal que você já fez não vai ser remediado mais, não tem mais jeito. Tem que ter muito cuidado quando nós estamos falando das pessoas. Olha só, né? A pessoa toma um veneno. Se ele tomar um veneno, enganado ou não, vai fazer mal? Eu tomei enganado, mas vai fazer mal? Vai fazer mal, não é verdade? Não, mas eu não sabia que era veneno, mas vai fazer mal do mesmo jeito. Então, algumas pessoas, elas são venenosas. E aí, se a pessoa outra que toma o veneno que ela der, mas eu não tenho culpa, eu não estava sabendo de nada, eu não queria. Mas você tomou o veneno, você fez mal e você passou mal, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. E aqui, irmãos, no caso do apóstolo Paulo, vamos voltar lá para o capítulo 3, né? E coitado do apóstolo Paulo, né? Capítulo 3, versículo 1. Eu preciso de uma carta de recomendações, né? De fato, meus irmãos, as recomendações são importantes, né? A importância das recomendações. O apóstolo Paulo, ele recomendava aos irmãos. Na última, né, carta, no que a gente estudou, em 1 Coríntios 16, ele recomendou: olha, eu estou mandando para vocês o Timóteo, cuida deles aí, não fica maltratando ele porque ele é jovem, né? Olha, o Tito vai estar com vocês, cuida para que ele supra as necessidades ali, né? Ele não está recomendando os irmãos. Lá em Romanos ele fala: eu vos recomendo a Febe, né? Ou seja, uma irmã que trabalhava muito no Senhor. Por isso, meus irmãos, recomendar é uma coisa bíblica, não é errado não, né? O próprio apóstolo Paulo recomendava. E nem sempre é possível fazer uma boa recomendação. Se, né, a pessoa, por exemplo, o Himeneu e Alexandre, que pertencia lá, né? O apóstolo Paulo está conversando com o Timóteo, fala: olha, Timóteo, cuidado com esses dois. Por quê? Porque esses dois estão colocando doutrinas falsas aí no coração dos irmãos. É um câncer. Não é assim que o apóstolo Paulo trata aqueles dois? Então eles não podiam ser recomendados. Não é porque pertence para uma igreja que vai ser recomendada. Quando alguém escreve uma carta e pede uma recomendação do irmão, se ele está em paz com a igreja, meus irmãos, simplesmente a igreja deve mandar e dizer assim: ele está em paz com a igreja, em plena comunhão. Aquilo ali, deixa eu dizer uma coisa para vocês, uma carta de recomendação não é você tirar da pessoa. Como é que aquele negócio que tira da pessoa quando ela vai lá na polícia e precisa de alguma coisa? Os antecedentes criminais. Tem pastor que trata a carta para alguns irmãos desse jeito, como todos os antecedentes criminais de uma pessoa, né? Ele já discutiu comigo, já não sei o que lá, vai não sei o que lá, tal, né? Fez isso, fez aquilo. Não. É para saber se ele está ou não em comunhão com a igreja. E o pastor deve olhar e dizer assim: olha, esse irmão está em plena comunhão com a igreja. Problema de incompatibilidade, problemas outros, meus irmãos, isso deve ser evitado, porque o que precisa ele está incluído no rol de membros? Está. Ele está em comunhão? Está vindo nos cultos? Está. Então você escreve: ele está em plena comunhão, servindo ao Senhor. Entende? Então essa é a verdadeira carta de recomendação. Agora, o que a gente não pode é se recomendar a gente mesmo, né? Em 2 Coríntios aí, no capítulo 10, vamos lá no capítulo 10, versículo 18, veja o que o apóstolo Paulo diz, né? Não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, mas a quem o Senhor louva. Não é aprovado aquele que conta a vantagem dele mesmo. É até perigoso, né? A pessoa chega, ele vai contando muitas vantagens dele próprio. É muito perigoso isso. Então, não é louvável a pessoa se auto-elogiar. Olha, o livro de Provérbios, tem aqui no texto, aqui, né? Que a boca de outro te louve, o estranho e não os teus lábios. Então, se você vai receber um elogio, que seja de outra pessoa, mas nunca, é porque isso... Não, deixa, as pessoas vão descobrir o seu valor. Uma pessoa, ela sempre tem o seu valor, e quem serve a Deus, meus irmãos, de fato, ele não precisa ficar contando os seus valores.
ele já é de muito valor. Então, continuando aqui, né? Agora sim, no capítulo 3, versículo 2, Paulo diz: vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, o cristão como uma Bíblia viva, né? Eu até digo que a melhor forma de a gente conhecer um missionário, um pastor, alguém, né, é observar os seus frutos. O próprio apóstolo Paulo diz aqui: vós sois a nossa carta, né? Como é que as pessoas te veem? Às vezes vem um pastor, né, ou um missionário, contando tanta vantagem dele próprio, mas como é que as pessoas do campo veem ele? Como é que os discípulos veem ele? Como é que doutrinariamente são as igrejas que ele organizou? Isso vai contar muito quem ele é e quem ele fez, o que ele fez. Então vai ver todo o histórico, né? Como é que a doutrina dessa igreja, ele passou quantos anos aqui? Passou uns 15 anos aqui. Como é que é a doutrina? Não, a gente não sabe nada de doutrina, não. Calma, ele estava ensinando o quê? Alguma coisa está errada. Não é verdade? Tem o exemplo aqui do Boyce Taylor, porque, meus irmãos, o homem que começou a Missão Batista da Fé é esse Boyce Taylor. E ele cresceu, né, e também nasceu, cresceu e foi pastor numa região nos Estados Unidos. Já ouviram falar da Ku Klux Klan? Não já deve ter ouvido falar da Ku Klux Klan? É terrível, vocês sabem que era terrível. Mas esse pastor é o seguinte, né, ele colocou uma lei na igreja dele: quem fazer parte da Ku Klux Klan vai ser excluído da igreja. E acredite, ele expulsou, esse pessoal que faz parte desses negócios, são as pessoas que financeiramente, lá nos Estados Unidos, são fortes. Os grandes fazendeiros, donos de grandes empresas. Ele expulsou da igreja dele. Tirou. Eu não quero nada com essas coisas aí, né? Só que aí, meus irmãos, alegrou quem? Alegrou a comunidade africana que vivia lá sofrendo, sabe? E aí, olha, ele foi tirado da igreja por causa disso aí. Mas quando ele morreu, né, a igreja que tinha lá, a africana que tinha lá, foi membro por membro lá e disse: esse é um pastor, um cristão de verdade. Num tempo, 1800 e pouco, num tempo que eles colocavam fogo nas igrejas africanas nos Estados Unidos. Crentes, não é de incrédulos, eles colocavam fogo. Ele enfrentou, sabe por quê? Porque esse homem, ele tinha, os seus discípulos eram cartas vivas, ou seja, o trabalho dele era conhecido de verdade, mas não de boca para fora. Era um trabalho fiel, era valente, enfrentou coisa no tempo dele que nenhum pastor do Kentucky tinha coragem de enfrentar. Não é à toa que no final da vida, os grandes da igreja cortou ele, né? Vamos chamar um pastor aqui que é que nem nós, de verdade, né? Mas ele foi embora muito feliz. 2, 3 anos depois, teve um infarto, morreu. Mas fazendo a vontade de quem? Fazendo a vontade de Deus, né? Então, meus irmãos, um cristão, ele deve ser uma Bíblia viva, tá? Vós sois a nossa carta, conhecida e lida por todos. Então, essa carta é lida pelo mundo. O mundo está olhando tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos. Isso, meus irmãos, você vai lá, você vai ter uma vida, não é momentos, você vai ter uma vida. E tanto Deus quanto o mundo vai saber analisar a sua vida diante da sociedade. Então, nós temos esse missionário aqui, eu até usei o exemplo dele lá em sexta-feira, né? Um missionário. Tinha um missionário lá que foi para a Índia, da Sociedade Missionária Inglesa, e ele tinha problema de dicção. Então, assim, ele já não foi lá para ser missionário, aí ia evangelizar alguém, começava a gaguejar, e um monte de coisa, ele não conseguia articular muitas palavras, e aí ele não conseguia pregar, ficava nervoso, e sabe como é que é, né? E aí passou 1 ano, 2, 3, tentou, ele escreveu assim uma carta para a sociedade missionária: olha, por favor,
manda uma passagem, naquele tempo era aqueles barcos, né, navio, manda uma passagem para mim, porque eu quero ir embora daqui, eu não sirvo para nada, né? Eu estou atrapalhando os outros pastores aqui, eu sou uma vergonha, né? Aquela decepção. Escreveu tudo na carta dele. Aí o diretor da missão escreveu para o outro pastor, né, que era diretor da missão lá na Índia: olha a carta que eu recebi aqui do irmão, está acontecendo alguma coisa? O conselho de pastores lá se reuniu, né, e todos assinaram a carta de volta. Por favor, não mande nenhuma passagem. Esse pastor, ele tem muito valor entre nós. Os indianos lá, o pessoal lá, quando alguém perguntava para eles, o que é ser cristão? Eles falavam, é ser igual o pastor fulano, esse que não conseguia pregar. Por quê? Ele estava sempre ajudando as pessoas, ele estava na casa das pessoas, ele estava lá cuidando das pessoas. Aí eles falavam assim, cristão é ser que nem aquele... E aí eles escreveram isso na carta para o, né, presidente lá, missionário na Inglaterra, e vai ficar aí, vai ficar na Índia, né? Não vai voltar não deixaram ele voltar embora, mas explicaram para ele, olha, você está assim, frustrado, não fique, tá? Você é uma carta viva, lida e conhecida por todos os homens, que é, meus irmãos, o que nós devemos ser. O que as pessoas leem em nós? Leem o que conhece de fato, nossa vida em ação. Mais do que a leitura dos homens, nós devemos temer a leitura de quem? A leitura de Deus. Então a gente está muito preocupado, sim, né? Vamos ser lidos pelos homens, mas antes de ser lido pelos homens, nós somos lidos por quem? Pelo próprio Deus. Então essa carta que ele escreve, né? Continuando aqui, ele faz uma pergunta, aqui é uma confusão tão grande, né? Capítulo 3, versículo, vamos continuar lendo aqui, versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, e o Espírito vivifica. A letra mata, o Espírito vivifica. As igrejas que não leem a Bíblia, que não tem nem pastor às vezes, eles dizem que não pode ter pastor, eles não gostam de ler a Bíblia, então a pessoa vai lá na frente, abre aleatoriamente qualquer passagem, lê uma coisa e ensina outra, fala desse jeito. Geralmente são esses que usam esse versículo 6, eles falam que a letra mata. A letra mata, fica na Bíblia, né? Mata, né? Puxa vida, isso é verdade? A letra mata? Jesus, a primeira mensagem dele, quando ele estava lá na Galileia, e ele tinha sido batizado, ele voltou para Nazaré, a primeira pregação dele, ele tirou da onde? De qual livro? Do livro de Isaías. Entregaram a Bíblia na mão dele e ele leu e disse, hoje se cumpriu essa. Ele podia pregar sem a Bíblia, mas ele não o fez. Veja, irmãos, o que é isso, né? O que é o ministério da letra? Disse da regra, não do princípio. Por exemplo, a lei de Moisés fornece a regra, não fornece o princípio. A verdade, por exemplo, é um princípio que brota de uma vida interior. Moisés deu apenas a regra, não jurarás falso. Então, se eu não preciso nem falar a verdade, é só eu não jurar falso, entendeu? Está cumprindo a lei se eu não jurar falso? Mas não basta para o Espírito da graça. Eu tenho que falar a verdade também. Mas não tem um mandamento dizendo assim, fale a verdade. Porque esse é um princípio que está dentro do coração do crente. E tem uma lei que restringe ele a não mentir. Não fale, não mentirás, não darás falso testemunho. Por exemplo, o amor é um princípio, mas Moisés disse simplesmente, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás, tal, né? O amor é esse princípio.
Agora, não está escrito, meus irmãos, nos 10 mandamentos, ame a Deus, correto? Mas aí você não tem o amor ao próximo. Agora, veja só, uma coisa é a letra, ou seja, a regra, tá? Poderia algo esfriar mais o amor do que perguntar: quantas vezes o meu irmão pecará e eu perdoarei? Querendo fazer da regra um princípio. Deixa eu dizer, os rabinos diziam que você tinha que perdoar quantas vezes? 3. Só 3. O Pedro disse: Senhor, eu posso perdoar até 7. Multiplicou, ainda deu um de gargalo, lambuja. Aí Jesus explicou o princípio do 70 vezes 7, ou seja, nós devemos perdoar sempre. Mas veja só, aqui você consegue entender a diferença da letra e do espírito. Porque a letra realmente podia dizer assim: perdoa 1, 2 e 3 vezes. A pessoa ia lá, com certeza, pedir perdão quantas vezes? 3. E depois? Já fiz a minha parte. Veja só, isso é letra, é isso que mata as pessoas. O Espírito não. O Espírito diz que você deve perdoar sempre. Pessoa errou contra mim, perdoei 1 vez. Pessoa errou contra mim de novo, perdoei 2 vezes. Pessoa errou 3 vezes, já era. Aquele tal dia lá, te perdoei. Aí você me xingou de novo lá naquele sábado, te perdoei. Aí hoje, domingo, você me xingou. É o seguinte, acabou, hein? Já deu. Tua cota está acabada. Isso que mata. A letra mata. Esse espírito vazio da letra sem o espírito. Muda aí para mim, Felipe, né? Pode mudar. A culpa é de Moisés? Não, meus irmãos, de jeito nenhum. Né? O próprio texto aqui do capítulo 3 diz que esse ministério da letra é glorioso. Não tem nada a ver com a culpa de Moisés, não. Vamos pegar a Bíblia, por exemplo. Olha, nenhuma palavra, frase ou capítulo dela tem seu verdadeiro significado separado do resto. Você não pode pegar um versículo da Bíblia e separar ele das Escrituras. Você não pode fazer isso. Por quê? Vamos pegar só uma palavra, a lei, e vamos fazer da lei a Bíblia toda. Aí eu esqueço o que está escrito em Salmo 119, 160, que diz o quê? A soma da tua palavra é a verdade. Como assim, pastor? A soma da tua palavra é a verdade. Olha, eu tenho que pegar Gênesis, comparar com Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, até chegar ao Apocalipse. Eu tenho que somar tudo aquilo ali, porque a soma de tudo que está escrito na Bíblia que é a verdade. E nesse ponto os fariseus, eles pegavam só o que eles queriam, né? Eu posso ver Deus apenas no atributo da justiça, e se o fizer, eu esqueço que ela é parte de um todo que inclui o quê? A misericórdia. Então eu chego e falo assim, está aqui, Deus é justiça, nós temos que julgar, nós temos que levar. Aí eu podia levantar um irmãozinho e dizer assim, mas a Bíblia diz também que Deus é misericórdia. E o Salmo diz que a justiça e a misericórdia tem que dar o quê? Dar as mãos, as duas têm que se beijar. Está vendo, irmãos? Então, a coisa mais fácil é você usar a letra para destruir uma pessoa, uma personalidade. Você destruir, pegar só um texto da Bíblia para poder acusar alguém, para poder jogar pedra em alguém, como fizeram aqueles homens no tempo de Jesus. Então é muito fácil, é esse tipo de letra que mata, e que muitas vezes é aplicado dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. O Espírito vivifica, mas vamos continuar aqui, A letra, meus irmãos, tem muito valor, tá? O caminho para alcançar o Espírito não é destruindo a letra. Aliás, nós precisamos de toda a letra para formar o quê? Qualquer palavra, não é verdade? E é pela letra que a gente alcança o Espírito. Olha aqui o que Jesus disse: as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então, pela letra, nós alcançamos o Espírito. São as letras que nos apresentam Jesus, o verbo. Veja só, então, ninguém está dizendo que a letra não é importante, tá? É só que sem o Espírito, realmente ela pode matar. Vamos aqui, A letra mata
o Espírito vivifica. Então, a letra mata mesmo. Vamos cá, né? A letra mata quando? Quando os homens a tomam como um todo e nunca vão além dela. Ou quando estão tão ocupados com ela que não pensam no Espírito. Como eu já citei. O que os seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos? Isso é letra sem Espírito. Jesus explicou. Mas o Davi foi lá, ele estava com fome, ele pegou o pão da proposição. Não podia. Mas por que ele pegou? Porque daquela forma podia. Entende? Então, meus irmãos, a letra mata quando ela está sem o Espírito. A Bíblia pode matar mesmo, é verdade, se ela for tirada do Espírito. Então, muitas pessoas, elas querem falar alguns versículos da Bíblia para atacar, para destruir, para se compor dentro daquilo que ela pensa, naquele mundo pequeno dela, mas sem o Espírito Santo, sem o outro lado do Espírito, A letra mata quando? Quando os homens a leem sem pensar, meditar, sem buscar a vontade de Deus, aí a letra mata, Aí você vê, por exemplo, aqueles discípulos de Jesus que descem lá de Jerusalém e chegam na igreja lá da Galácia e falam assim: ei, vocês já foram circuncidados? Vocês não guardam o sábado? Olha, quem não é circuncidado e não guarda o sábado, não vai para onde? Não vai para o céu. Está vendo como a letra mata facilmente? Teve aquela discussão toda por causa do quê? Olha, usar um texto da Bíblia para atacar o trabalho do apóstolo Paulo, A letra mata quando só pensamos em justiça sem misericórdia. O caso já citado, que apresentaram aquela mulher para Jesus. A letra mata quando toma o lugar do Espírito. Uma coisa é a letra, outra coisa é o Espírito. Nós temos que juntar os dois, no Espírito da graça, da misericórdia, no Espírito da justiça, no Espírito da santidade, mas essas coisas têm que andar juntas. Senão, meus irmãos, a letra mata. O Espírito da vida, ele dá sentido para as palavras. O Espírito transforma o cristão de mero ouvinte. Olha só. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Um doutor da lei, ele citou essa frase para Jesus. O que eu faço para ir para o céu? O que está escrito na lei? Amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Faz isso, meu filho, faz, você vai viver. E quem é o meu próximo? Está vendo? Olha a letra matando. Aí Jesus, ele olha, ele conta a parábola do bom samaritano. A letra, meus irmãos, ela mata quando você interpreta só a frase e você esquece o espírito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se o diabo me roubar, se o diabo me despir, se o diabo me jogar no chão, se o diabo roubar coisas maravilhosas da minha vida, o que eu gostaria que acontecesse? Que alguém parasse e curasse as minhas feridas. Entende? Jesus, ele colocou o Espírito naquela lei do amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A parábola do semeador é a inclusão do Espírito Santo na lei. A lei sem o poder do Espírito Santo é aquilo mesmo. São palavras vazias, no sentido que pode ser usado para terrorismo, se for o caso, como acontece muitas vezes. O Espírito transforma a regra do não mentirás no desejo de falar a verdade. O apóstolo Paulo diz assim lá para os Efésios: olha, ouviste o que foi dito, não roubarás. Eu, porém, vos digo, trabalhai com as próprias mãos. Para quê? Para ajudar os outros que nada têm. Olha a diferença. Eu não estou roubando. É verdade. Isso é uma letra. Isso é a frase. Então, parabéns, não rouba. Você trabalha? Não, não trabalho. Não estou nem aí. Você não está trabalhando então? Não, não gosto de trabalhar não. Tá bom. Mas não rouba, Não, roubar não rouba. Tá certo. Mas não está certo também não. Está entendendo? Paulo disse: vocês têm que aprender a trabalhar com as próprias mãos para ajudar as outras pessoas. Então, meus irmãos,
tem que colocar esse Espírito Santo em toda a frase que a gente lê na palavra de Deus, com aquele intuito. Jesus aqui, o que Jesus faria nessa situação? Agora, um outro assunto que aparece aí, é tirando o véu dos corações, né? Os judeus estão presos no templo, meus irmãos. Quando Moisés recebeu a lei, ele descia lá daquele morro, vinha com aquele véu na cabeça, né? E era um brilho tão grande que tinha que pôr aquele véu. E se eles tiram aquele véu, o povo de Israel não conseguia enxergar de tanta glória, né? Então ficava aquele véu, mostrando que faltava santidade para eles. Olha, esse véu, segundo a palavra de Deus, ainda está no coração dos judeus, até hoje, né? A verdadeira glória da antiga aliança residia na prefiguração da nova. O que isso quer dizer, né? O véu sobre o coração do judeu faz com que o judeu considere a antiga aliança como completa em si mesma e não veja o motivo que ela foi dada, nos conduzir a Cristo. Então, quando o judeu, ele não tem o Novo Testamento, você tem, o judeu não tem. Por quê? Porque ele acha que Malaquias completou todas as Escrituras. Só que Mateus até Apocalipse fala do Messias, fala do Salvador. Então eles têm um véu, eles não conseguem, eles olham para o Novo Testamento, eles podem até ler, existe um véu, eles mesmos, está lá, impedindo que eles reconheçam Cristo como único e suficiente Salvador. Isso vai acontecer, a palavra de Deus diz que o olho deles vai abrir, o véu vai ser tirado um dia, tá? O véu vai ser tirado. Olha aí no capítulo 3, versículo 14, dá uma olhada. Os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Está vendo? Então, eles leem a Bíblia, parece que eles não conseguem ver Jesus. Tem um véu ali que impede eles de ver a Cristo. Mas olha o versículo 15, né? E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles. Eles lêem, mas não entendem. Jesus falou isso naquela passagem de Mateus. Eles ouvem, mas eles não compreendem. Tem um véu no coração deles. Versículo 16. Quando se converterem ao Senhor, o que vai acontecer? Quando se converter, o véu vai cair. Na conversão, quando é que caiu o véu do apóstolo Paulo, do Saulo de Tarso? Quando ele entregou a vida para Jesus. Senhor, o que queres que eu faça? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, que tu persegues. Senhor, eu te vejo como meu Salvador, o que queres que eu faça? Então, o véu foi arrancado do coração do Saulo. E digo uma coisa, os judeus, quando se converterem, vai ser novos Saulos. Vocês não imaginem que tipo de evangelista esse mundo vai ter, de pregadores que esse mundo vai ter, pela disposição e amor que eles têm pela palavra de Deus. Só que eles estão cegos em relação ao Novo Testamento. Agora, irmãos, eu quero terminar rapidamente, olhando aqui, no versículo 17, 18. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Nós sabemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Tá? O que o pecado fez? O pecado desconfigurou, tá errado aí, a imagem de Deus no homem. Então, aquela santidade não existe mais, não é? O amor que nós temos é muito diferente do amor que Deus tem. Então, assim, a imagem, ela se deteriorou. E cada tempo que passa, o homem está ficando cada vez mais afastado de Deus. Por exemplo, nossa história hoje, capítulo 7 do livro de Daniel, quando Deus vê o mundo, ele não vê que nem o Nabucodonosor. O Nabucodonosor vê o mundo como uma grande estátua, a estátua de uma pessoa, né?
Ele vê na grandeza, na glória. Já Deus, quando ele vê o mundo no capítulo 7, ele vê aqueles bichos horríveis, estão lembrados? Um mais feio que o outro, um leão alado, um urso com 3 costelas na boca, um leopardo cheio de asa e 4 cabeças, né? E o quarto animal era tão feio que o livro de Apocalipse era uma mistura de leão, urso e leopardo. Para a gente ver como o homem se desconfigurou, como a imagem do homem é muito diferente. Mas o que está falando aqui, nesse versículo, é que a conversão nos leva a ser parecidos com Jesus. Os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Então, a salvação, quando nós entregamos a vida para Jesus, nós devemos querer ser igual a Cristo. Ah, pastor, nós nunca vamos conseguir. Olha, irmãos, é claro que nós vamos conseguir dentro das nossas limitações, dentro da vontade de Deus. Ah, mas tantas coisas a gente falha, tantas coisas. Sim, é verdade. A pergunta é, você está buscando ser parecido com Jesus ou você não está nem aí? Não, eu estou buscando. Então, meu irmão, você está buscando. Você vai ver que muita coisa ruim que fazia ou pensava, Deus já tirou do teu coração e de suas ações. Por quê? Porque você está buscando ser parecido com Jesus. Quando alguém olha para um cristão, ele deve refletir a glória de Cristo na sua vida. Conforme está escrito aqui no versículo 18, somos, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Eu olho para o espelho e eu vejo o Gilberto, mas ele está dizendo, o mundo tem que olhar, quando você olha para o espelho assim, e vê a pessoa de Cristo. Num país cristão como o nosso, é um pouco mais difícil isso acontecer, mas, pela graça de Deus, muitas pessoas ainda vão parar na rua, ou em algum lugar, e ainda vai dizer ainda, olha, agradeço a Deus pelo trabalho que você fez, eu agradeço a Deus, por aquela ajuda que você me deu. Isso é mostrar Cristo no coração, na vida, refletir Cristo no espelho. Olhar para um cristão deveria ser o mesmo que olhar para Jesus. E aí volta no versículo 3, que nós somos o quê? A carta viva, tá? Já explicado aqui nesta manhã. Muito importante isso. Essa lição é uma lição muito importante, né? Nós devemos ler em nossas casas o livro de 2 Coríntios. Leia o capítulo 4 para a semana que vem. Fica muito mais fácil a sua compreensão.